no povo de Deus, no ministério monoteísta. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja que já está de pé para estarmos lendo uma palavra. Nós estamos lendo uma palavra aqui em Lucas, no capítulo de número 8, do versículo 1 até o versículo 3. É Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3. Glória a Jesus. Lucas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O título meu diz as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Glórias a Deus. Então, procurando, todos acharam? Amém? Então, eu vou estar lendo. A palavra do Deus diz assim: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. A igreja pode ser louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nesse mês de março, né? Sabemos que neste mês, no dia 8, se comemorou o Dia Internacional da Mulher. E eu gostaria de ler somente aqui uma palavra aqui a respeito disso, para que a gente possa ver o conteúdo aqui dessa palavra que nós lemos e comparar com algumas coisas aqui. Então diz assim: a origem do Dia Internacional da Mulher. Em todo o mundo celebra-se no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. Escolheu-se esse dia porque em 1857, em Nova York, foi realizada a primeira greve, conduzida somente por mulheres. Eram 129 operárias têxteis em luta por melhores condições de trabalho, jornada de 10 horas diárias e melhores salários. A greve terminou em tragédia, pois os patrões não cederam e mandaram atear fogo no prédio, matando todas elas. Em sua memória, a Conferência Internacional da Mulher, reunida em 1910, declarou o dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. A trajetória da participação sociopolítica das mulheres na América e no Brasil tem origem na luta pelo direito à instrução, à adesão a campanhas abolicionistas no século passado. Em 1917, as trabalhadoras têxteis brasileiras deram início à greve iniciada em 30 de abril, considerado o Dia Nacional da Mulher Brasileira, exigindo redução da jornada de trabalho e salários justos. Transformou-se em greve geral. Em 1919, Berta Luz e Olga de Meira representaram as brasileiras no Conselho Feminino Internacional do Trabalho. O direito de voto, batalha vencida pelas norte-americanas em 1920, foi conquistado no Brasil em 1928, no Rio Grande do Norte, e estendido em 1932 a todo o território nacional. O movimento das mulheres ressurge no Brasil em torno das campanhas pela anistia política, contra a carestia, pelas liberdades democráticas, por trabalhos, creches, planejamento familiar e contra a violência. Nos anos 80, as mulheres se organizaram em torno da participação nas campanhas eleitorais, na Constituinte e no progresso
do jornal, né? Em Dia com a Mulher, do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, no Distrito Federal. Como mulheres cristãs, o nosso compromisso com os ideais do Reino de Deus vem bem ao encontro do que simboliza o dia 8 de março, a luta pelas desigualdades. Para Deus não há diferenças. Jesus quebrou todas as barreiras colocadas pelos homens, demonstrando o amor do Senhor, demonstrando que o amor do Senhor não tem preferência. Então nós vemos aqui que essas mulheres pagaram preço alto por querer melhorar suas vidas, né? Condições de trabalho, horário de trabalho, tudo mais. Nós sabemos que até hoje as mulheres ainda ganham menos que os homens, né? Ainda são discriminadas em certos lugares. Então nós vemos que isso é uma coisa muito ruim que ainda acontece com as mulheres. Mas contudo, graças a Deus, né, que nós vemos aqui que eu li no final de Jesus, ele quebrou todas as barreiras colocadas pelos homens, né? Demonstrando por isso que para o Senhor, né, não tem esse tipo de preferência. Ele ama o homem e ama a mulher, e ele não discrimina nenhuma delas, né? Então vamos ver, aqui a gente esteve lendo, aqui no capítulo 8 de Lucas, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele ia de aldeia em aldeia, ia de cidade em cidade, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os seus discípulos, 12, iam com ele. Mas também nós vimos aqui, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aqui falou o nome de algumas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas, e algumas Bíblias dizem com seus bens. Então nós vemos aqui, Jesus não desprezou aquelas mulheres que estavam seguindo a ele. Ele bem poderia dizer: vocês são mulheres, voltem para suas casas, vão cuidar dos seus filhos, vão cuidar dos seus maridos, né? Vão cuidar dos seus afazeres. Mas ele não fez isso. Ele permitia a presença daquelas mulheres ajudando, servindo a ele, né? Quem sabe a hora que ele precisava de uma água, de alguma coisa, elas estavam ali do lado, serviam, inclusive financeiramente. Nós sabemos que Jesus, o ministério de Jesus, ele durou 3 anos apenas. Dos 30 aos 33 anos foi o ministério dele. E nós vemos que nesses 3 anos, ele fez muita coisa maravilhosa nesses 3 anos. E os discípulos estavam sempre com ele. E essas mulheres aqui, elas tiveram o privilégio de serem abençoadas no seu corpo espiritual e no físico. Nós vemos aqui, né, que Maria Madalena, ela tinha 7 demônios que perturbavam a sua vida antes que ela tivesse encontrado com o Senhor Jesus. Mas ela encontrou, e esse encontro foi tão maravilhoso, porque aqui diz que Jesus expeliu aqueles demônios da vida dela. Aí ela estava tão grata ao Senhor, tão alegre, tão satisfeita com aquela tão grande libertação, que tudo que ela fizesse para Jesus, né, ao ver dela, ainda era pouco. Nós vamos ver algumas passagens interessantes aqui. Então nós vemos aqui que ela era agradecida ao Senhor pela sua libertação. Outras mulheres também foram curadas de enfermidades. A Bíblia não diz quais eram essas enfermidades, mas bem poderia ser algumas enfermidades que atacam muito as mulheres, quem sabe, né? Não sabemos quais eram as enfermidades, mas elas foram curadas. E aqui tinha pessoa da classe baixa, né? Da classe social pobre, mas nós vemos aqui também que tinha uma mulher com o nome de Joana. E essa mulher, ela era uma mulher de Cusa, procurador de Herodes. Esse homem tinha um cargo muito elevado lá com Herodes. E eu estive vendo, né, lá no dicionário, que poderia ser assim, um advogado que cuidava das coisas judiciais de Herodes. Ele cuidava de documentos importantes, de coisas bastante importantes. Então nós vemos que ele era um homem com um cargo elevado. A mulher dele, obviamente, era uma mulher abastada, ela tinha dinheiro.
ela podia ajudar o ministério de Jesus, ajudar a sustentar o ministério de Jesus, né? E ela também o acompanhava. Não é interessante isso? Né? Como que uma mulher, de uma pessoa da alta sociedade, né, poderia estar andando atrás de Jesus? Por quê? Interessante que esses dias a pastora Bruna falou sobre as motivações, né, que levam uma pessoa a seguir a Jesus. E as motivações dessas mulheres eram porque Jesus tinha feito algo grande na vida delas e elas estavam eternamente gratas a Ele. É ruim quando uma pessoa busca Jesus por uma motivação certa, porém, depois que alcança esse benefício, a pessoa vira as costas para Jesus, porque só queria aquela bênção material, aquela cura, aquela libertação. E isso é muito triste. Nós vimos isso na vida daqueles 9 leprosos, porque foram 10 curados, porém só um voltou para agradecer a Jesus. Ele queria dizer para Jesus que ele acreditava que ele era filho de Deus, quis adorá-lo, quis amá-lo, e os outros foram embora com a sua cura somente. É muito triste quando a pessoa não reconhece o benefício que Jesus fez por ele, né? E faz todos os dias. E aqui nós vemos então que elas podiam servir com as suas fazendas e Jesus não recusou. Jesus aceitou o auxílio dessas mulheres. Jesus compreendia as mulheres. Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, que era uma doença muito discriminatória para aqueles dias, né? Uma mulher com aquelas condições não podia estar no meio da sociedade, muito menos tocar no mestre. Então Jesus curou também aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus libertou a filha da mulher cananeia, né, que ia correndo e gritando atrás dele. Ele fez um teste com aquela mulher, e aquela mulher passou no teste de Jesus, recebeu a cura para sua filha. Então Jesus não despedia as mulheres de mão vazia, como ele não despede também aos homens de mão vazia. Jesus sempre está pronto a ouvir o que nós temos para falar, para pedir, e não só isso, ele está pronto para nos atender. Então Jesus não despreza mulheres, não despreza homens, como não despreza ninguém. Então para ele, todo ser humano tem muito valor. Louvado seja o nome de Jesus, né? Glória seja dada ao nome de Jesus. Então aqui nós estivemos lendo Lucas, no capítulo 8, do 1 ao 3. Mas eu gostaria também de estar lendo aqui outras passagens bíblicas. Eu quero mostrar para a igreja aqui como essas mulheres foram fiéis ao Senhor Jesus. É isso que eu gostaria de estar mostrando, a fidelidade delas ao Senhor Jesus. Quero ler também Lucas, no capítulo de número 7. Lucas 7. E o versículo de número 36 e diante. Lucas 7, 36. Que é antes da onde a gente estava lendo, né? Uma passagem antes dessa que nós lemos aqui. Então diz assim, ó: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, né, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais?
água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Veja bem, né? E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nós vemos essa passagem aqui, muito clássica, muito conhecida, que é uma passagem maravilhosa, onde nós vemos uma mulher pecadora, que também estava nas mesmas condições, né, que a Maria Madalena. Então ela tinha uma vida desregrada, uma vida errada, e por esse motivo ela não era bem-vinda naquela festa, naquele dia, naquele jantar. Mas ela veio com um coração desejoso de adorar o Senhor Jesus. E ela chegou, nós vimos que ela chorou, ela abraçou os pés dele, e ela começou a chorar, e as lágrimas iam caindo, e ela ia enxugando com os cabelos. E ela beijou os pés do Senhor Jesus, e ela ungiu com aquele unguento de muito valor. Então nós vemos aqui que essa mulher demonstrou para Jesus o seu verdadeiro amor, enquanto que aquele Simão estava lá só com seus olhos grandes, olhando e dizendo: ah, se Jesus fosse profeta, né, certamente saberia quem é essa mulher e não permitiria que ela o tocasse. Então Simão estava ali com um olhar discriminador, com um olhar de reprovação para aquela mulher, mas o Senhor Jesus deu a oportunidade dela chegar e adorar. E ela saiu dali perdoada, porque Jesus falou para ela assim: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha que coisa maravilhosa. Então ela despejou todo o seu amor ali nos pés de Jesus, e Jesus aceitou. Por quê? Porque ele aceitou, porque ele estava ali vendo o sentimento daquela mulher, permitiu que ela se derramasse como ela desejou ali na presença dele. Então qualquer um de nós, quando chegamos para Jesus com um coração sincero, ele está pronto a nos perdoar, está pronto a nos abençoar, e ele jamais vai nos rejeitar, porque ele é maravilhoso, ele nos ama de verdade. Louvado seja Deus, né? Então essas mulheres, elas seguiram a Jesus por muito tempo. Vamos dar uma olhada no que diz aqui em Marcos, no capítulo 15. Vamos voltar um pouquinho, né? Estamos em Lucas. Volta aí um pouquinho. Marcos, capítulo de número 15, e o versículo de número 40 e 41. Marcos 15, 40 e 41. Aqui vai falar sobre a crucificação. Diz assim: também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Nós vemos aqui a crucificação. Disse que elas estavam de longe olhando, e entre elas nós vemos de novo Maria Madalena ali, né? Ela estava lá para também ver o que estava acontecendo com o seu mestre, a quem ela amava tanto. E ela viu o que aconteceu com ele. Ele foi crucificado, mas ela estava de longe olhando, com o seu coração apertado, porque ela era muito grata a ele, porque ele tinha libertado de demônios e ela o seguia. Então ela seguiu ele até a cruz. Quando ele estava lá na cruz, ela olhou para ele, viu a crucificação, certamente muito chorosa, juntamente com as outras mulheres, né, que estavam ali, chorando e vendo o seu mestre sendo crucificado pelos nossos pecados, porque ele não possuía nenhum pecado. E nós vemos então aqui Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e também São
Salomé, elas estavam lá olhando de longe a crucificação. Louvado seja o nome de Jesus. Elas foram até o pé da cruz. Mas vamos ver agora o sepultamento. Mateus 27, vamos voltar mais um pouquinho, né? Mateus 27, do 57 ao 61. Glórias a Deus. Mateus, capítulo de número 27 e o versículo de número 57. 57 até o 61. Diz assim, ó. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em uma rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas de frente do sepulcro. Agora elas já estavam ali perante o sepulcro. Elas estavam seguindo toda a trajetória de Jesus, né? Andou com ele, serviu a eles, viu a crucificação e agora viu o sepultamento de Jesus. E diz que elas estavam assentadas de frente do sepulcro. Também vamos estar vendo agora a ressurreição de Jesus e o privilégio dessas mulheres. Marcos 16, vamos voltar um pouquinho para Marcos de novo, né? Marcos 16, é bom que os evangelhos são tudo pertinho da gente, a gente já viu logo, né? Marcos 16, do versículo de número 1 até o 9. Marcos 16, de 1 a 9, diz assim, ó. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava removida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puser. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Nós vemos aqui, né? Então, olha o privilégio dela. Ela andou com Jesus todo aquele tempo, viu a crucificação, viu o sepultamento, e agora ela viu que ele tinha ressuscitado. Isso não é maravilhoso? Mas nós vamos ver agora o versículo 10 e 11 que eu li. E partindo ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Mas depois a gente vai dar uma olhadinha mais para frente. João capítulo 20, e o versículo 11 até o 18. É João, capítulo de número 20, versículo 11. Agora eu quero ler essa passagem aqui porque tem alguns detalhes a mais do que aquele outro que a gente leu. E Maria estava chorando
agachou-se para o sepulcro e viu dois anjos. Interessante, né? Uma passagem diz que ela viu um e agora aqui diz que eram dois anjos, né? Não tem nenhuma contradição. Pode ter certeza que ela viu um e depois viu dois, porque a Bíblia não tem nenhuma contradição, né? Diz aqui assim: e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Ela foi altamente privilegiada. Vale a pena andar com Jesus, porque um dia nós também vamos ver Jesus face a face. Ela teve o privilégio de vê-lo ressuscitado, e nós vamos ter o privilégio de vê-lo descendo das nuvens com poder e grande glória e buscando a sua igreja tão querida que está aguardando a vinda do Senhor Jesus. Então nós vamos ter esse privilégio. Vamos ficar firmes, vamos caminhar, não vamos desanimar. Ela teve motivos, né, para voltar triste para a sua casa e pensar: realmente o mestre fez um grande favor para a minha vida, mas agora ele se foi. Mas ela estava ali, ele apareceu para confortá-la, e ela foi confortada. Ele disse: vai e diz para os outros servos, diz para os discípulos que eu já ressuscitei. Louvado o nome de Jesus. Será que também não pesa para as nossas vidas nós também pregarmos o Evangelho? Nós também temos que pregar o Evangelho. Louvado seja o nome de Jesus, né? E então, a gente acabou de ler aqui, foi João, né? 20, do 11 ao 18. Então, todo o poder foi dado a Jesus, pois ele venceu a morte e pode nos curar. Ele pode nos libertar e, por fim, ele pode nos salvar e levar para o céu. Então, nós temos que seguir a Jesus com o coração tão determinado, com tanto amor, como nós vimos essas mulheres seguindo a Jesus com amor, se derramando na presença dele. Ela foi perdoada dos seus muitos pecados, né? Mas nós também não somos inocentes perante o Senhor. Todos nós somos pecadores, e todos nós, um dia ou outro, uma hora ou outra, nós também temos que cair aos pés de Jesus e nos derramar perante ele, para que ele possa também nos perdoar. Em Mateus 28, 18, vou ler alguns versículos para a gente terminar. Aqui em Mateus 28 e o 18. Vai mostrar para nós que ele tem todo o poder para curar. Nós estamos aqui numa campanha de cura, de libertação, de cura, pedindo ao Senhor para que ele venha nos curar. Nós sabemos que ele pode não só curar o nosso corpo, mas curar a alma, porque tem gente com feridas na alma muito maiores do que as próprias feridas do corpo. E em Mateus 28, 18, nós vamos ver aqui, que diz assim, ó: e chegando-se a Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem todo o poder no céu, porque ele é filho de Deus, mas ele tem todo o poder na terra, porque como o homem que veio aqui e venceu o pecado, venceu Satanás, venceu a morte. Então ele tem todo o poder. Satanás tem poder. Muita gente fala assim: Satanás não tem poder. Ele tem poder, mas o poder dele é um poder limitado, é um poder pequeníssimo, pequeníssimo perante o poder de Jesus Cristo. Porque ele só vai até onde o Senhor permite que ele vá. Se dele não permitir, ele não toca na minha vida nem na sua vida. Porque para tocar em Jó, ele teve que pedir. Para tocar em Pedro, ele foi pedir, mas o Senhor não permitiu que ele se levantasse com Pedro. Então ele tem poder limitado.
Então nós temos que crer no poder de Deus e não ficar com medo do poder de Satanás. Se nós estamos debaixo da potente mão de Deus, nós não temos que temer, só temos que obedecer ao Senhor. O resto, o Senhor vai cuidar para nós. Amém? Louvado é o nome de Jesus. Marcos 16, e o versículo 17 e 18 é bastante conhecido, né? Que diz, Marcos 16, e o versículo 17 diz assim, ó: esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Louvado é o nome de Jesus. O Senhor Jesus continua curando. E Ele agora quer usar a minha mão, quer usar a sua mão, para que nós coloquemos as mãos sobre os enfermos e oremos por ele. Nós já temos recebido muitas bênçãos do Senhor nesse sentido. Muitas curas e muitas libertações o Senhor já fez na nossa casa, na nossa família, e nós podemos testificar. Nós já vimos o Senhor libertando a nossa família. Já vimos o Senhor curando, fazendo milagres. Inclusive eu recebi um milagre do Senhor, uma enfermidade que tinha durado aproximadamente uns 23 anos. E eu fui curada porque o meu esposo já estava cansado de tanto comprar remédios para mim. Eu sempre orando e pedindo aquela cura ao Senhor. Quando foi um dia, o Senhor curou e a enfermidade não teve mais poder para voltar. Isso foi por volta do ano 2000 que eu recebi essa cura do Senhor. Era uma enfermidade ginecológica, uma enfermidade que me incomodava muito, que me dava gastos e muitos aborrecimentos. Mas o Senhor curou e Ele está aqui para curar nesta noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê, você pode receber a cura, porque eu recebi essa cura miraculosa. Foi milagre, não foi remédio nenhum que curou, mas foi o Senhor Jesus. Foi o nome poderoso dele que me curou. Louvado seja Deus. Glórias ao nome de Jesus. Marcos 16 é essa, eu já li, Marcos 16. Eu estou terminando. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus nunca rejeitou a ninguém, mas Ele sempre amou. Os discípulos não creram quando as mulheres foram falar com Ele, lá em Mateus 24, 10 e 11. Nós não vamos ler agora, mas se você quiser ler depois, você lê Mateus 24, versículo 10 e 11. Quando as mulheres chegaram e contaram para eles que Jesus tinha ressuscitado, eles não creram. Só que depois, em João, no capítulo 20, do versículo 6 a 8, eles creram que Jesus tinha ressuscitado, porque Jesus falou para os discípulos que ressuscitaria. E eu quero somente também lembrar que Jesus aqui, Ele recebia as mulheres com todo carinho, né, além do seu ministério, trabalhando e ajudando para que o reino de Deus pudesse crescer, né? Então nós podemos ajudar o reino de Deus com as nossas finanças, com as nossas orações, com as nossas pregações. Tem muita maneira de estarmos contribuindo para o reino de Deus, mas nós devemos lembrar de uma coisa que Jesus falou lá em Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela foi uma mulher reprovada, porque ela não creu quando os anjos vieram para tirá-la de Sodoma, juntamente com seu marido e suas filhas. Ela não creu, né, que Deus estaria abrindo um horizonte maravilhoso para aquela família, porque estava tirando eles do meio de uma cidade corrompida, onde Deus já tinha decidido destruir. E ao invés dela crer, ela foi uma mulher que não creu, e ela, andando pelas campinas, o anjo tinha avisado para ela: não olhe para trás, não olhe para trás. E ela olhou para trás, porque ela tinha muitos bens, quem sabe estava deixando muitas coisas, fazendo, porque o anjo pegou pelas mãos dele, saiu praticamente arrastando eles rapidamente daquela cidade, porque fogo do céu ia descer. Realmente, quando eles estavam lá, uma certa altura da campina, já desceu o fogo do céu e consumiu tudo. E disse que ela olhou para trás e ela foi transformada numa estátua de sal. E foi Jesus que falou em Lucas 17:32: lembrai-vos da mulher
de Ló. Então, que essa palavra fique no nosso coração. Vamos lembrar das outras mulheres, né, que fizeram obras grandes para Deus e não esquecer que a mulher de Ló foi reprovada, para que nós também não venhamos a ser reprovadas. Nós vimos que as mulheres estavam com Jesus no seu ministério, estavam com Jesus na sua crucificação, estavam com Jesus no seu sepultamento e estavam com Jesus na sua ressurreição. Elas foram altamente privilegiadas e puderam ver Jesus ressuscitado. Amém? Então vamos ler essa palavra e nesta noite, né, que nós venhamos ser mulheres e façamos a diferença nessa sociedade. Fazer a diferença orando, ensinando a palavra de Deus, cumprindo o nosso ministério que Deus tem colocado nas nossas mãos. Certamente Deus tem algo com cada uma das irmãs que estão aqui, mas também com os irmãos. Não é só com as mulheres, mas com os irmãos. Deus tem uma obra com cada um e que cada um de nós possa cumprir o ID do Senhor Jesus. Amém? Eu quero estar